Alô, amigos. Este é o seu programa Letras Nossas, como sempre apresentado com apoio do Programa de Pós-Graduação em Letras da Faculdade de Letras da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Um programa dedicado à cultura e à literatura do nosso estado e do nosso país. Trazemos para o programa de hoje a escritora Marilice Coste. Seja bem-vinda no programa. É um prazer estar aqui. Vamos conversar. E a Marilice vem para falar sobre o seu livro Tempos Frágeis, da editora Movimento. Bom, tá um livro bem bonito, não é? Então, a capa é tua. A capa é minha. Tá certo. Estudada, isso. Marilice é artista plástica também. Né? Ótimo. Então, vamos dizer, a Marilice Coste nasceu em Passo Fundo e mora em Porto Alegre desde 1974. Ela é arquiteta, urbanista, arteterapeuta e mestre em arquitetura. Cursou artes plásticas e artes cênicas. Ela recebeu um prêmio, o Prêmio Açorianos, que é o nosso prêmio mais importante, em 2006, por um livro na categoria de poesia. É membro da Academia Literária Feminina do Rio Grande do Sul. A Marilice mantém oficinas em ateliê e em centros culturais, com o objetivo de desbloquear a expressão singular e estimular a criatividade. Ela é autora de Mulher Ponto Inicial e Clichês Domésticos, Como Controlar os Lobos, A Influência da Luz e da Cor em Corredores e Salas de Espera Hospitalares e Ressurgimento. A Marilice também tem uma função muito interessante. Ela é editora-chefe da revista O Cuidador, quando nós falaremos sobre essa revista. E a Marilice mantém um blog é marilicecoste.blogspot.com. As ordens de todo mundo, não é, Marilice? Obrigada. Então, bom, Marilice, a tua trajetória de escritora tem sido até agora em poesia, né, em ensaio, em artigos de reflexão, em textos de reflexão. E tu estás agora no livro de contos, um livro de contos individual, né? Como é que é? Por que o livro de contos não surgiu antes, surgiu depois? Eu não sei dizer por que não surgiu antes. Ele, na verdade, já vem pronto há muito tempo, assim como eu tenho vários livros prontos guardados, esperando um momento para poder editar. Mas ele vem o fruto de um trabalho que vem desde a década de 70. Então, eu fui reunindo os contos que tinham mais significado, que estavam mais caracterizados com aquilo que eu queria dizer, e fui montando um conjunto. Isso aí ficou parado um tempo, depois foi retomado de novo, depois as coisas foram ficando, assim como todo escritor fica com a gaveta cheia, parada, pega de novo, reescreve, passa para o amigo ler. Atenção, não é todo escritor que tem esse cuidado, hein? Depois se arrepende depois que publica, então é melhor ter cuidado antes, né? Foi assim, foi bastante intenso, assim, até o editor, o Apple, acompanhou o meu processo de revisão dos originais com ele, né, das provas, né, e ele disse assim, Celso, está fazendo uma oficina de novo aqui, porque cada vez que a prova vinha, eu fazia mais um ajuste, mais uma vírgula, mais um trabalho, né, mas é uma coisa que eu olho agora e eu tenho, assim, uma certeza de que não falta uma vírgula, que não tem nada mais, a palavra está certinha, aquela que eu queria colocar, de tanto ser trabalhado. É isso mesmo. E isso é respeitar o próprio trabalho, né? E respeitar a literatura também, né? E respeitar o leitor também. Sim, porque ele não gosta de ler qualquer coisa. É isso aí. Então, esse livro está saindo então pela editora Movimento, reúne contos da Marilice e vem bem apadrinhado, não é? Porque há uma orelha aqui, do qual vou ler um trecho, que é da escritora Jane Tutiquian, e há uma contracapa do Fernando Neubart. Então, a Jane Tutiquian diz: Histórias em Ruínas recompõem o final do século XX. Isso são textos no interior de Tempos Frágeis. Final do século XX, o totalitarismo é um exemplo disso, como acontece em Tempos Frágeis. Dessa forma, a autora nos coloca diante de 18 contos curtíssimos, onde faz questão de manter a conexão com o real, transfigurando seres e situações.
É assim quando o Mike Jagger visita o Rio Grande. É assim o cotidiano feminino em rotação feminina da Terra. São assim as contradições de enrodilhada nas contas. Suas pessoas ficcionais são seres condenados à vida, espreitados pela solidão e não raro pela morte, fragados por um estilo notadamente pessoal, realista, direto, sem muita elaboração de linguagem, a não ser em Um Caracol e o Ar, em que se concede a liberdade de introduzir neologismos. Um trechinho que foi da Jane Tutiquiá. O escritor Fernando Neubert diz na contracapa, compartilhando experiências, Marilice Coste reinventa a realidade e vai além ao expor, às vezes com real crueza, a inquieta vocação da literatura, um inventário de questionamento. Seus contos revelam uma força de verossimilhança que só escritores ligados umbilicalmente à nossa aventura cotidiana parecem atingir. Muito bem? Isso é que é ser bem apadrinhada. Obrigada. Eu também fiquei muito contente com o retorno do Dionísio da Silva, né? Que faz o prefácio. Sim, é verdade. Tem toda a razão. Dionísio da Silva, o grande escritor que pertence ao nosso... eu sempre digo ao Dionísio que ele pertence à literatura de 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. E ele mora no Rio. Ele mora no Rio, pois é, né? Dionísio da Silva faz um prefácio substancial, né, em que diz: o leitor está diante de uma escritora que tem o que dizer e sabe como fazê-lo, o que não é pouco e é suficiente. O conto, que já viveu seu esplendor como gênero, foi abandonado por todos, mas quão delicioso é descobrir quem sabe contar direito uma história curta. Esse é o caso de Marilice Coste, uma das tantas amostras do momento decisivo de nossas letras, ocorrido no século passado, quando a mulher passou de personagem a autora. Século XX, né? Ele quer dizer, não é mesmo? De uma certa faixa, como diz Dionísio, faixa otária, né? O século passado é o século XIX, a gente tem que se acostumar, né? Por isso, às vezes, eu prefiro dizer século anterior. Então, Dionísio é um crítico, exigente, ele sabe o que diz, e assim como também a Jane, assim como também o Fernando, e falam de fato muito bem dessa obra. Deve estar muito contente, realmente, né? Parabéns. Muito contente. Bom, mas antes de mais nada, eu acho que poderia ler, não é? Para nós começarmos a conversar então sobre o livro. Né? Eu escolhi um conto que eu dediquei para o meu neto, porque era fruto de viagens. Quando eu licionava a Passo Fundo, eu fui coletando em cada uma delas alguma coisa que me incomodava ou que me fazia pensar. É uma viagem pouco comum. Quando sigo a rodoviária às sextas-feiras, é o final de um dia repleto de decisões. Ficou tudo organizado, ordens para empregadas, passagens, pasta de dente, escova, shampoo, sutiã, calcinha, desodorante, fio dental, placa para bruxismo? Livros para ler no caminho? Papel e caneta de tinta fluida para acompanhar o pensamento rápido e não enrolar letrinhas. E os tampões de ouvido. Na viagem, leio o tempo todo ou durmo. Sinto enjoo se penso no que pode estar me aguardando lá. Problemas? Sempre. Melhor mudar o pensar. Prefiro os primeiros bancos da frente, mesmo que a estatística comprove menos sobreviventes. Luz e verdes, preciso. Entrego a mala ao guardador. Entro no veículo portando travesseiro e muito papel. O aroma dos fenóis proibidos no primeiro mundo que vem do sanitário penetra até o pulmão. E o cheiro de mofo. Há quem pense que ar-condicionado filtra o ar. Os tecidos aveludados e o design industrial são aconchegantes, mas não para baixinhas. Faltam pernas e pescoço para alcançar o encosto. Sento na primeira linha de bancos porque tenho a opção de colocar os pés na cabine envidraçada e sustentar melhor a coluna. O motor está sendo aquecido. Logo um homem de uniforme dirige-se para os passageiros e deseja boa viagem. Diz seu nome à sua disposição se precisarem. Seguimos todos para o asfalto que agora comerá pneus. Quando não consigo ler ou escrever, tenho a impressão de estar perdendo tempo. Em dias chuvosos, acho que perco menos. Lá se vão meses sem lazer nos finais de semana. Há crianças barulhando e espero poder me concentrar. Os pais as deixam soltas no corredor. Elas gritam, eles não ensinam a respeitar os demais. Me irritam. Muitas conversas o tempo todo, umas espoletas sadias. Agora é Atabaí Canoas. A tarde começa
e o sol me incomoda ao transpassar o vidro e refletir na página do livro de arquitetura. Na semana passada, uma menina de 5 anos cantou intermitentemente todas as cantigas que aprendera na escola. A mãe, mostrando orgulho, estimulava aquela voz doce e afinadíssima. Não me incomodou tanto quanto a minha consequente dispersão. Lia e relia trechos do livro até que, vencida, peguei no sono. Outro dia, uma mulher explicava tudo o que havia por perto detalhadamente para a filha. Colocava outra fralda, comparando com a que trocara na casa da avó, cor, tipo, desenhos das florzinhas coloridas, adesivo rosa, informava tudo, como era o ônibus, o que havia dentro e fora. Relembrava momentos estabelecendo comparações. Passado um tempo de escuta coletiva, alguém teve a coragem de largar um psiu, bem longo, o porta-voz. Os passageiros sentiram-se representados. A mãe virou-se em direção do som sibilante e disse: desculpem, mas minha filha é cega. Ela só pode ver através de minha fala. Todos se calaram, engolindo em seco aquelas palavras que rasgaram seus ouvidos, e a viagem continuou carregando um bocado de humanidade no ar. De fato, é uma experiência forte, né? Isso traz aquilo que não é que os que escreveram sobre o livro destacam, que é essa questão humana, né? E por falar nisso, na humanidade, temos de dizer que a Marilice, ela é editora de uma revista, ano 2, número 9, e 2010, 2, ela já está um pouco mais adiantada do que isso. Não, ela está agora no número 10, ela é bimestral. Bimestral. Então começamos ela em novembro de 2008. Então aqui tem todas. Exatamente. Essa aí é a última. Uma coisa, Marilice, diz para os nossos telespectadores em casa, quem é o cuidador? Quando eu comecei a revista, eu coloquei esse nome na internet e não tinha quase nada. Agora tem milhares de coisas escritas pelo cuidador, como cuidador, né? O cuidador, no meu olhar, é qualquer pessoa que cuida de alguém e que se responsabiliza por alguém. Existem pessoas que dizem que o cuidador é só o de idosos, né? Mas o cuidador é um pai que cuida, é uma mãe que cuida, é um avô que cuida, é um tio, um primo, um médico, uma pessoa institucionalizada, né? Ou não é cuidador nenhum, que é aquele que não cuida de ninguém mesmo, né? Que é o que também é a margem da questão humana, né? Então eu parto do princípio que se o cuidador está bem cuidado, ele vai cuidar sempre melhor. Então a revista é para cuidar de quem cuida, que ninguém olha. Claro. É aquele que carrega o piano, que controla a vida do outro, que é responsável pela sua medicação, que é responsável pela proteção dessa pessoa, às vezes pelo administrar seu dinheiro, a sua roupa, o seu frio, o seu alimento. E isso cria exaustão. Então essas pessoas geralmente não se cuidam, né? Claro. Então a revista vem para cuidar de quem precisa de cuidados. Precisa de cuidados, exatamente. Eu li até uma matéria recentemente na imprensa geral, falando justamente quem cuida de portador do Alzheimer, né, do mal de Alzheimer. Não deve ser fácil, né? Não, tem a cuidadora que é a pessoa que às vezes é contratada pela família, que cria às vezes um problema na família, porque a família tem que abrir seu território para essa pessoa entrar. Claro. Então tem uma pessoa estranha dentro da própria casa que acaba se ligando de alguma forma, mas não é íntima da família, né? Então existe inclusive na revista matérias sobre arquitetura para também pensar esse espaço. Sim, claro. A gente traz parte jurídica, a gente traz um pouco de arquitetura, a gente traz textos para pensar o cuidado, trazemos matérias, às vezes de filosofia, mas sempre com linguagem que qualquer pessoa possa ler. Então tem um pequeno glossário, caso a palavra seja complicada, claro. Uma bibliografia para quem quiser ampliar o conhecimento, trazemos mitologia para pensar o ser humano, né? Claro. E vamos quebrando paradigmas, demonstrando que homens não cuidam, né? Isso eu escuto, né? Homens também cuidam. Então tem uma das revistas que tem um filho cuidador, um marido que cuidou da mulher com uma lesão grave, até ela morrer, ele foi seu cuidador amoroso, né? Então a gente tem que também mostrar coisas que existem, né, na sociedade, para quebrar essas ideias assim de que
de que o homem não é capaz de cuidar, ele é sim. Até heteromasculino, né? O cuidador. O cuidador. Uma coisa, como é que tu chegaste a ter essa ideia? Porque tu é artista plástica, escritora, arquiteta, como é que chegou até lá? Como é que eu cheguei a isso? Eu sou cuidadora. Sim. Eu tenho um filho e participei de algumas reuniões em centros de atendimento psicossocial quando eles estavam começando. E eu vi aquele grupo de mães na minha frente e disse assim, eu não quero ser morta desse jeito, porque as pessoas não têm vida própria, não têm nada, e eu sabia que eu tinha um filho que eu ia ter que cuidar a vida inteira. Então eu comecei um movimento interno meu naquela época de querer cuidar dessas mães ou de fazer alguma coisa. Foi quando saiu o livro aquele Como Controlar os Lobos, sim. Que ele é dado de brinde para quem faz assinatura. E aí passou um tempo, né? Eu continuei com essa ideia, depois eu encontrei um amigo em Brasília que editava revistas técnicas, começamos a discutir por e-mail a revista, ela tem toda a história da discussão em e-mails, né? Que é o arquiteto Oswaldo Pontalti. E aí foi feito a gente foi montando esse pensamento, articulando esse pensamento. Aí eu fui lançado num congresso de arte terapia, eu não tinha capital de giro, não tinha dinheiro nenhum. Vendi 30 assinaturas e paguei a gráfica. Bom. E aí comecei, né? E aí me dei conta que o produto era aceito mesmo, né? As coisas começaram a andar e um movimento muito lindo ao redor da revista e que gratifica muito. E justamente eu estive vendo assim, já vi a revista antes e ela é multidisciplinar, não é? Sim. Porque de fato precisa ser, não é? Sim, ela pode ter o foco, assim, gente da área pedagógica, da psicologia, da assistência social. Eu quero também o empresário cuidador, porque também diz que o empresário não cuida. Eu acredito que cuide, porque eu conheci meu pai, eu sei que ele tinha um olhar de cuidado sobre as pessoas. Certo. Então, a professora, eu quero matéria de inclusão, como é que uma professora cuida de um portador de sofrimento psíquico numa sala de aula. Eu acho muito difícil isso. Eu tive um filho com isso e eu não entendo muito bem esse processo atual. Então, tem quebras de paradigmas acontecendo também na sociedade e a revista é para registrar essas coisas. Olha, parabéns pela iniciativa e vai em frente porque realmente é isso mesmo. Alguém tem que fazer isso, né? E tu fazes e fazes muito bem. Mas então, tu és arquiteta e artista plástica. Como é que tu dialoga isso com a tua literatura? Bom, na revista tem um perfil, né? Porque a revista ela é toda pensada desde o início até o fim, com metáforas, né? Porque vem a poesia junto, o simbolismo da árvore é o cuidador. Eu fui ver o filme Avatar e pensei assim, olha lá na árvore. Meu filho do lado virou para mim e disse assim, que saco, né, mãe? Até aqui tu tá trabalhando. Pois é, claro. Mas e a tua literatura, como é que é? Quando eu escrevo? Exatamente. Como é que tu joga com isso, artes plásticas, literatura? O que uma coisa dialoga com a outra? As artes plásticas têm a ver mais com a composição que eu vejo do livro, né? A parte estética, da parte criativa do livro. Agora, quando eu estou escrevendo, é pura escrita. Sim. Esquece a arquiteta, artista plástica. Porque não tem, eu tenho uma pessoa que escreve, que é artista plástica, e ela escreve imaginando, vendo imagens no próprio texto, que é uma coisa que eu não tenho, mas ela tem. Então, cada pessoa é uma singularidade. Claro. Bom, mas enfim, e as personagens, como é que é? Surgem da experiência, da vida, ou tu cria personagens? Como é que é isso? Eu alguns criei, mas sempre baseando-me em alguma coisa que eu tenha visto, né? Eu não acredito que a gente consiga construir sem ter aquilo sentido internamente. Eu escrevo porque eu senti. Eu não consigo escrever um texto sem que eu tenha vivenciado, me tocado por alguma coisa de alguém, né? Um fato, uma situação que me tocou, assim como esse conto das viagens, né? Ele é um conto que me tocou em várias viagens, e aí fiz uma composição de uma viagem só, né? Que ele também tem uma parte hilária, que tem os alemães que entram e ficam conversando, trocando um papo com o motorista, né?
tem um acidente que ocorre na viagem, mas tudo muito sintético, assim, para mostrar a relação humana das coisas, né? Que a gente está sempre se ligando, e eu estou sempre muito perceptiva em função da arquitetura, né? Que me chama atenção. Talvez isso que tu perguntaste seja, os ambientes eu tenho uma forma de escrever com outro olhar, né? Que me toca, por exemplo, o ar-condicionado, que as pessoas acham que se não que descontamina, que o ventilador descontamina o ar, né? Não, ele só move o ar. Claro. Então, essas coisas eu posso ir trazendo também o conhecimento espacial. Claro, e o espaço é um dos elementos integrantes da ficção, né? Vamos pensar uma coisa, que é a grande discussão, mas como está mais ou menos tocado aqui, de alguma maneira ou de outra, essa questão de literatura feminina, né? Muitos já dizem que isso já está ultrapassado, não se deve mais perguntar, não é? Mas eu acho que tu tens alguma coisa a dizer, não é? Por isso que eu pergunto. Eu acho que a minha literatura é feminina. Agora, ser feminina não quer dizer que não seja universal, porque isso é o cotidiano, né? É óbvio que eu escrever, eu vou ter o meu olhar, mas é o meu olhar de vivência, né? De vida. Se é masculina, se é feminina, não sei, né? Shakespeare também tinha escritos que diziam que talvez não fossem dele, né? Mas eu escrevo em função do que me toca, né? Sim. Então, surge um primeiro momento, escreve do início ao fim, assim como veio a ideia, e depois é que vai trabalhar, ou como é que é? Já vai trabalhando ao mesmo tempo? Agora as coisas estão diferentes, né? Tempos atrás eu escrevi um texto longo até o fim, né? E deixava parado, depois trabalhava, limpava, cortava, riscava, tirava pedaço, trocava de lugar, botava o fluxo do pensamento de outro jeito, enfim. Raros contos ficaram prontos. Tem 2 aqui que vieram num jorro que fechou, né? Mas eu trabalho muito, muito, muito. Agora, como meu tempo é outro, né? Então, assim, me dá a ideia de escrever um conto. Então, há pouco tempo tive com um médico e ele me contou de uma missa que ele ia, com o padre, que o padre vinha com a camisa aparecendo o Grêmio atrás da vestimenta, que tinha um gato, que era do padre, que ficava junto. Então, assim, aquilo ali me deu... eu disse assim, que lindo isso! Escrevi um conto, né? Então, não está nesse livro, mas eu já tenho vários outros prontos, né? E assim, o padre atrasava quando tinha jogo, né? Muito. Então, assim, tem algumas coisas hilárias também. Nesse livro aqui é Tempos Frágeis, né? Então, ele tem uma trajetória de momentos que foram difíceis no universo feminino, né? Mas tem também demissão, né? Quando se perde o emprego, daí me questiona assim... eu tenho mestrado, eu tenho cultura, eu tenho família, tenho onde morar. Como um operário está se sentindo num momento desse? Como ele conta? Com que coragem? Se eu não tinha coragem de contar para os meus filhos, como que ele estaria como um desses estaria se sentindo, né? Então, é essa coisa da humanidade, assim, de empatia, de tentar se colocar no lugar do outro, que eu acho que para escrever precisa, né? Claro. Exatamente, essa é talvez uma das melhores qualidades de quem escreve, né? Deve procurar isso, né? E na tua trajetória, com que autores tu dialoga, autores de ficção, né? De literatura? Eu gosto do Saramago. Saramago, muito bem. Eu gosto muito do Saramago. Tá bem, tem bom gosto, né? Sim. Ele me instiga muito, né? E faz eu parar e retomar certos trechos, porque ele articulou de alguma forma e eu tenho que deglutir aquilo, né? Então não é uma leitura tão fácil, então acho que ele me instiga bastante, é um dos meus preferidos. Olha, que bom, porque às vezes eu pergunto e algumas pessoas têm problemas, né, em dizer, não, o problema, não quero me influenciar e tudo. E quando eu leio um autor que escreve melhor, eu fico muito chateado, fico muito deprimido e tal. No teu caso, não é? É estimulante. Não, eu gosto de ler quem escreve bem, porque a gente aprende com as pessoas também. É isso mesmo. Né? Ou a gente aprende como não fazer, às vezes lendo coisa ruim.
exatamente. Mas a melhor coisa é ler quem escreve melhor que a gente, né? Alguma ideia para romance, outro gênero? Tem, já então. pronto, tentei o fundo. Já pronto? Não está pronto. Ele está pronto. todo articulado, tentei uma bolsa tempos atrás, ele já está todo montado com os personagens, com os seus nomes, mas eu tenho certeza do tempo que eu preciso despender para isso. Eu preciso parar com tudo que eu estou fazendo, me fechar num hotel sem celular e botar aquilo tudo a funcionar. Mas ele está todo coordenado, tem trechos prontos, né, que é uma história falimentar. Né? Então é um grupo familiar num certo período histórico, e tem a ver com uma empresa que fecha, mas tem toda uma articulação dos grupos familiares dentro disso. Então vai ser bastante trabalhoso, mas ele está, como diz o Apple, diz assim, isso aí tu vai ter que escrever, não adianta, vai ter que escrever. Só estou esperando um momento que eu possa ficar tranquila, né, que eu não preciso me preocupar com as contas da empresa, porque para ter revista tem que ter empresa. Claro, é esse cotidiano, né? Cotidiano. De fato, é muito difícil um escritor articular tudo isso, um artista de um modo geral, né? Bom, vamos repetir então o blog, né? Então é marilicecoste.blogspot.com. É muito fácil, tá? Então, esse é o teu blog literário, onde eu coloco e tiro, e boto e retiro, e vejo, depois que tinha uma vírgula a mais, uma palavra inadequada, eu vou lá e corrijo. Então, às vezes, as pessoas podem imprimir depois que encontram um texto modificado. Não, mas isso é assim mesmo, Quem é consciente do seu trabalho nunca está plenamente satisfeito. Ok, Marilice Coste, muito obrigado por ter estado aqui no programa. Foi um prazer, foi uma alegria conversar contigo. Sucesso, sorte e que esse romance saia, né? Para aí a gente poder conversar sobre ele. Tá bom. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. E quanto a nós, meus amigos, por aqui ficamos. Até a próxima semana. Muito obrigado.